Iju chegou e se apresentou a todos, causando surpresa geral. Inclusive na mãe de Dogu, que ficou incrédula com a audácia de sua futura nora. Seu olhar de julgamento estava fixo na garota. Jaime a recebeu e anunciou a todos que ela era uma candidata para se tornar um novo membro e receber suas aulas. Iju cumprimentou novamente a todos. As outras alunas murmuravam entre si sobre o quão ousada ela era por ter tido essa iniciativa, enquanto a mãe de Dogu continuava em silêncio, observando tudo. Jaime comunicou a todos que Iju faria o tradicional teste de culinária, para decidir se ela teria o direito de participar das aulas. Ela perguntou a Iju se estava tudo bem para ela realizar o teste, e Iju confirmou. O teste consistiria em preparar uma receita que ela dominasse, em um prazo de 40 minutos, sendo avaliado por Jaime e pelos outros membros. Enquanto isso, as outras alunas fofocavam sobre a reação da mãe de Dogu, que deveria estar envergonhada com a situação. De fato, ela achava tudo isso bastante constrangedor. E então Iju iniciou o seu teste de culinária. A vingança matrimonial perfeita. Há alguns dias, Iju agendou uma entrevista com Jaime. Ao encontrá-la pessoalmente, estimou que Jaime devia ter por volta dos 30 e poucos anos, quase 40. Recordou-se do que Suji mencionou, que Jaime só aceitava membros com base em recomendação pessoal, e mesmo assim, todos passavam por uma entrevista. De maneira muito educada, Jaime convidou Iju a se sentar. Iniciando a conversa, abordou o rompimento do noivado de Iju, questionando os motivos. Iju pergunta qual seria a resposta mais favorável para a entrevista, e Jaime responde que a melhor abordagem seria uma resposta honesta. E exemplificou, sugerindo que Iju poderia não ter gostado do noivo, ou estava em busca de uma pessoa melhor. E a partir daí, Iju teria a oportunidade de explicar por que se inscreveu nas aulas. A resposta de Iju foi extremamente sincera, ela desejava agradar alguém, que evidentemente era sua futura sogra. Jaime reconheceu que essa tarefa seria desafiadora, deixando Iju com um olhar de decepção. No entanto, Iju estava perfeitamente qualificada para ingressar no clube, já que muitas pessoas do círculo social de Jaime demonstravam interesse nela. Afinal, foi a própria Jaime quem intermediou o encontro entre Dogu e Yura. Iju mencionou que aparentemente a combinação não foi a melhor, considerando que a oportunidade chegou até ela. Jaime concordou, ressaltando que embora pudesse unir duas pessoas com passados semelhantes, não tinha o poder de fazê-las se amarem. Ela acrescentou que para Iju se tornar membro das aulas de culinária, seria necessário passar por um teste na próxima aula, preparando uma receita na qual tivesse confiança. Iju assegurou que estaria preparada, enquanto internamente pensava na receita em que confiava. Com a entrevista concluída, elas apertaram as mãos, e Jaime expressou a esperança de que ambas se beneficiassem com essa relação. Bom, hoje era o dia desse teste, e os 40 minutos já haviam passado, deixando seu prato pronto. Jaime pediu para Iju explicar o que ela preparou. Iju admitiu não ser boa cozinhando, e apresentou um prato simples de arroz frito com kimchi. As alunas experimentaram o prato, que apesar de parecer bonito, não era comestível. Realmente, isso estava além das suas habilidades. Quando chegou a vez de Jaime provar, Iju ficou tensa, diante da expressão indecifrável da instrutora, sem saber se havia falhado no teste. Jaime, finalmente, deu seu veredito. Iju realmente precisava frequentar suas aulas de culinária. A decisão pegou todos de surpresa. E Jaime explicou que todas ali já haviam passado por esse teste antes, e os primeiros pratos delas também foram igualmente horríveis. Todas concordaram que Jaime estava certa. A mãe de Dogu, entretanto, ficou estressada com a audácia de Iju em tentar se aproximar dela dessa maneira, e saiu revoltada. Jaime então deu as boas-vindas à nossa querida Iju, que foi aplaudida pelas outras mulheres. Ela ficou muito agradecida por isso. Ao sair do local, a mãe de Dogu chamou por Iju e a convidou para tomar um chá, considerando que ela havia feito o esforço de ir até ali. Iju concordou imediatamente, ponderando se isso poderia ser um bom sinal.
Na cafeteria, ao chegar, ela teve uma surpresa desagradável. Yura estava lá. Sua futura sogra explicou que havia convidado Yura, e perguntou se estava tudo bem para Iju. A protagonista permaneceu em silêncio, revelando seu desconforto. A mãe de Dogu notou a reação, mas ficou sem entender, considerando que as duas eram irmãs. Iju desconversou, dizendo que estava tudo bem. Yura, que ainda não tinha notado a presença delas, expressou uma imensa felicidade ao ver a mãe de Dogu. Ela já havia providenciado um espaner para a senhora Yonhua, um tipo de café que, por coincidência, era o favorito da mãe de Dogu. Isso surpreendeu a senhora, que ficou agradecida pela garota saber de seus gostos. Iju então foi fazer o seu pedido, lutando internamente para manter a calma, pois ela sabia que precisava se manter afiada. No momento em que estavam à mesa, a mãe de Dogu percebeu que a atmosfera entre elas não era das melhores. Yura prontamente negou, afirmando que se davam muito bem. Então, com toda sua negatividade, ela colocou a mão sobre Iju, sugerindo que a única razão para essa tensão era porque Iju estava surpresa de vê-la ali. Imediatamente, Iju afastou a mão de Yura e se levantou, pedindo licença. As duas observaram a protagonista se afastar. No toalete, enquanto encarava seu reflexo no espelho, Yura apareceu, e comentou que Iju deveria disfarçar melhor suas expressões. Iju permaneceu em total silêncio, enquanto Yura continuava a falar, que Iju nem sequer questionou por que ela estava ali. Iju respondeu que não era necessário perguntar, pois podia enxergar através dela. Yura, mais uma vez revelando sua natureza odiosa, afirmou que não permitiria que Iju lhe roubasse nada, nem uma coisa sequer. A nossa querida protagonista respondeu na mesma altura. Ela também não tinha a menor intenção de deixar Yura roubar nada que lhe pertencesse. De volta à mesa, ambas permaneciam em silêncio, enquanto esperavam a senhora Yonhua saborear o seu café. Finalmente, a sogra começou a falar, deixando claro que não tinha a intenção de utilizar o casamento de seu filho para elevar o status de sua família. Ela afirmou que Iju provavelmente já havia percebido isso, quando permitiu que Yura se encontrasse com Dogu. No entanto, ressaltou que não tolerava fofocas maldosas, como duas irmãs brigando por um homem, considerando tal situação ridícula. O silêncio persistia entre as duas irmãs, quando a mãe de Dogu prosseguiu, dirigindo-se a Iju e questionando suas intenções. Ela sugeriu que abrir mão poderia resultar em um final feliz para a outra parte. Iju captou a mensagem. A sogra desejava que ela desistisse de Dogu, para que Yura pudesse ficar com ele. A senhora prosseguiu afirmando que Yura foi a primeira a chegar, o que deixou a víbora satisfeita, por saber que era prioridade. Isso deixou Iju em silêncio por um breve momento. Mas logo um sorriso surgiu em seu rosto. Em seguida, ela contra-atacou, sugerindo que uma vez que a fofoca já se espalhou, então cabia a Dogu tomar a decisão. Tanto Yura quanto a sogra ficaram incrédulas diante da reação ousada da protagonista. Para a sogra, parecia audácia demais. Em resposta, a sogra acusou Iju de ser rude, o que a fez sentir-se culpada. Nesse momento, Dogu apareceu de repente, repreendendo sua mãe, afirmando que a verdadeira rudeza estava vindo dela. A surpresa de Iju foi compartilhada pelas outras duas mulheres, ao perceberem que Dogu sabia exatamente onde encontrá-las. Iju expressou suas desculpas à sogra, enfatizando que não tinha sido ela quem chamou Dogu para o encontro. Ela explicou que Dogu não era alguém que viria correndo, mesmo que fosse chamado. Em seguida, Dogu simplesmente segurou a mão de sua amada, e a levou embora, deixando as outras duas sozinhas. Iju lamentou novamente pela situação, e essa cena deixou especialmente Yura tremendo de raiva. No trajeto de volta para casa, Dogu questionou Iju sobre o motivo de ela ter ido lá. Iju explicou que apenas queria ganhar alguns pontos com a sogra, e perguntou como ele sabia que ela estava lá. Ele respondeu que apenas descobriu. Quando ela indagou se ele estava bravo com a situação, ele negou. E pediu desculpas, atribuindo a culpa a si mesmo. Isso deixou Iju sem entender do que ele estava falando. Dogu explicou que sua mãe ainda não estava pronta para aceitar o casamento, e ele sentia muito mesmo por isso.
Ela pensou que não era algo pelo qual ele deveria se desculpar, pois já estava preparada para essa possibilidade. Ela aceitou suas desculpas, deixando ele boquiaberto, e o convidou para um chá, logo em seguida. No apartamento, enquanto Do-gu preparava o chá, ele fez um comentário irônico, pedindo a Iju que não se apaixonasse por ele naquele momento. Durante a conversa, Do-gu revelou suas dificuldades para dormir, sua insatisfação em viver na casa da família, assim como Iju também compartilhava desse sentimento em relação à sua própria casa. Ele então perguntou se ela o ajudaria a dormir. Iju permaneceu em silêncio por um momento. Suspirou e questionou como poderia fazer isso. Do-gu esclareceu que era apenas uma brincadeira. Ao longo da conversa, ficou evidente que Iju estava superando gradualmente seu trauma alimentar quando estava com Do-gu, e ele desempenhava um papel significativo nesse processo. No entanto, a visita teve que chegar ao fim, e Do-gu precisou voltar para casa. Ao acompanhá-lo até a porta, ele parou de repente, virou-se para ela. E ela pergunta a ele o que estava acontecendo. Quando ele se aproximou, ela fechou os olhos e se perguntou o que ele estava fazendo. Mas ele não fez nada. Apenas removeu um cílio que estava caído em seu rosto, o que deixou ela com essa cara. Ele brincou, perguntando se ela achava que ele iria dar um beijo de boa noite. Iju tentou dar uma desculpa, e Do-gu admitiu que não esperava que ela fechasse os olhos, que isso fez seu coração palpitar. Antes de partir, Do-gu pediu a Iju que cuidasse bem da casa, e lhe desejou uma boa noite. Ela sentiu como se ele a tivesse tratado como um cachorrinho. Ao chegar em casa, Do-gu deparou-se com sua mãe à sua espera, o que fez ele levar um susto. Ela demonstrava irritação e preocupação, incomodada com a maneira como ele havia deixado a cafeteria mais cedo. Curioso, ele perguntou à mãe o que ela achou de Iju, agora que a conheceu. No entanto, ela não tinha palavras para expressar sua opinião sobre Iju, pois parecia que ela era exatamente como esperava. Buscando tranquilizar a mãe, e fazer com que ela entendesse suas escolhas, Do-gu explicou que mesmo que ela se oponha, ele pretende se casar com Iju. Além disso, ele anunciou sua decisão de retornar à empresa de seu pai, algo que sua mãe desejava. Ao questionar se ele estava voltando por causa de Iju, Do-gu esclareceu que não era apenas por ela, mas também porque ele precisava entrar na empresa e tomar conta de algo. E isso precisava ser feito dentro de um ano. Após esse episódio, Do-gu retirou-se para seu quarto, claramente relembrando o momento com Iju. Ele recordava das palavras dela para sua mãe, enfatizando que não o havia chamado, pois ele não era alguém que correria imediatamente ao seu chamado. Contudo, ela estava sendo equivocada. Do-gu estava disposto a ir a qualquer lugar, se ela o chamasse. Nos dias seguintes, Do-gu procurou a ajuda de uma amiga psiquiatra, devido aos seus problemas de insônia. Essa amiga era apaixonada pelo melhor amigo de Do-gu, Seong-won. Ela expressou preocupação por não conseguir se comunicar com Seong-won, e Do-gu explicou que seu amigo estava temporariamente incomunicável. Evitando detalhes sobre o vício de seu amigo em um novo jogo, Do-gu justificou, mais uma vez, dizendo que seu amigo estava ocupado demais. Mas enfim, é com a amiga psiquiatra que Do-gu compartilha seus traumas de infância. Ela observa que ele não parece bem para alguém envolvido em um relacionamento, fazendo ele pensar imediatamente em sua ligação com Iju. A amiga percebe que a expressão dele era de apaixonado. Retornando ao foco da consulta, ela destaca que soube que Do-gu voltou a morar com os pais, sugerindo que essa mudança provavelmente contribuiu para seu estado atual de piora, algo que ele concorda veementemente. Ele diz que continuava tendo pesadelos. Ela indaga sobre o tipo de pessoa que é sua namorada, e Do-gu responde que tudo sobre ela é lindo. A amiga, claramente percebendo pela expressão dele que está profundamente apaixonado, sugere uma solução simples para seus sintomas. Do-gu e Iju deveriam morar juntos. Acredita que seus pesadelos provavelmente desapareceriam ao dormir nos braços de alguém que ama, argumentando que estar com alguém querido pode ser mais eficaz do que qualquer remédio.
Ele questiona como ela poderia saber disso, se o mais perto que ela chegou do amor desde a faculdade, foi ter um crush no seu amigo. A amiga, irritada, manda ele se ferrar, e ele rapidamente pede desculpas, alegando estar apenas brincando. Recebendo o rótulo de idiota, ele é expulso com a exigência de que, da próxima vez, traga o convite do casamento. Do lado de fora, Do-gu pensa sobre a possibilidade de morar junto com Iju. Mais tarde, Do-gu decidiu fazer uma visita surpresa a Iju. Ao abrir a porta, ela se surpreendeu com a presença dele, pois não havia recebido aviso prévio sobre sua visita. Do-gu, sem jeito, não soube explicar exatamente por que estava ali. De repente, Iju pareceu assustada, e correu para dentro do apartamento. Sem compreender a situação, Do-gu a seguiu, e perguntou o que estava acontecendo. Ao notar o que ela tinha nas mãos, Do-gu sugeriu que ela estava procurando a lata de lixo que ficava do outro lado da cozinha. Mas Iju explicou que não se tratava de lixo. Ela mesma havia feito aquilo. Do-gu ficou perplexo, tentando adivinhar o que era, palpitando que poderia ser uma obra de arte, ou uma peça de cerâmica. No entanto, para sua surpresa, era apenas um brownie queimado. Após a surpresa ao descobrir que se tratava de comida, Do-gu prontamente se desculpou por não ter reconhecido o brownie. Iju decidiu jogar tudo no lixo, mas Do-gu interveio, sugerindo que, apesar da aparência, ainda poderia ser saboroso. Curiosa, Iju questionou como estava a aparência do seu brownie. Do-gu se ofereceu para experimentar, cortou um pedaço, que estava duro como uma pedra, mas conseguiu tirar um pedaço e provar. Embora tenha se arrependido depois de experimentar, ele optou por não ser rude, e disse que estava ótimo para uma primeira tentativa. No entanto, a realidade era que essa era a quinta tentativa. Diante da insistência de Iju para que fosse honesto, Do-gu foi franco, e admitiu que a cozinha não era o seu ponto forte. Brincou ao dizer que nem todos eram abençoados com todas as qualidades, exceto ele, que era bom em tudo. Que humilde, hein? Iju, por outro lado, também demonstrava habilidade em algo: desenhar. No entanto, ela afirmava que não pretendia mais praticar essa atividade, pois nem se lembrava de ter gostado no passado, e não sentia mais vontade. Ela começou a mencionar que, apesar disso, recentemente. Mas interrompeu a frase sem concluir. Diante da pergunta de Do-gu sobre o que havia acontecido, ela desconversou, alegando que não era nada, e mudou de assunto, questionando por que ele apareceu de repente sem avisar. Do-gu respondeu que foi apenas uma inspeção de emergência, começou a dar algumas desculpas. Mas no final, admitiu que tudo isso era apenas um pretexto. Na verdade, ele foi até lá porque sentiu falta dela. Yura chegou tarde em casa. E ao acender a luz de seu quarto, surpreendeu-se com a presença de sua mãe, que a aguardava. Sua mãe queria saber como tinha sido seu encontro às cegas, ao que Yura respondeu que não gostou do encontro. A verdade era que ela não estava interessada em ninguém além de Do-gu. Yura pediu à sua mãe que lhe desse mais tempo, pois resolveria essa situação. Diante disso, a mãe questionou o que ela queria dizer com isso, pois Iju e Do-gu já haviam deixado claro que iriam se casar, então o que ela poderia fazer quanto a isso? Yura afirmou que não seria fácil para Iju se casar, mencionando a mãe de Do-gu, e destacando que a senhora gostava dela. Ela expressou confiança de que as coisas dariam certo. Sua mãe ficou radiante, sabendo que a mãe de Do-gu era exigente, e não se contentaria com alguém como Iju, considerando Yura como uma opção mais adequada. Internamente, a víbora concordava com a mãe, pensando que Iju, uma mulher adotada que havia encerrado um noivado, não seria aceita pelo grupo Seokang como esposa de Do-gu. No entanto, Yura lembrou-se de algo importante. Ela compartilhou com a mãe suas suspeitas sobre algo suspeito entre Jeon e Iju, revelando que foi a ex-cunhada de Iju que lhe informou que eles não pareciam ser meros conhecidos. A mãe considerou isso positivo, afirmando que poderia usar isso a seu favor, já que Jeon estava começando a irritá-la. Confusa com a resposta da mãe, Yura recebeu um simples "não é nada", antes de a mãe sair rapidamente do quarto, desejando-lhe boa noite. Após Do-gu expressar que sentia falta de Iju, ele revela que tem uma pergunta importante, e então indaga se eles poderiam morar juntos.
Sua motivação é o desejo constante de vê-la, somado à preocupação com a segurança dela, ao morar sozinha. Ela responde que acha que morar com ele poderia ser ainda mais perigoso. Do-gu, amargurado, assegura ser a pessoa mais segura por ali, fazendo Iju se questionar sobre suas intenções. Com uma desculpa esfarrapada, Do-gu propõe que precisam praticar ser um casal, mesmo que o relacionamento seja contratual. Destaca a importância de conhecerem mais um sobre o outro, algo com o qual Iju concorda, reconhecendo que realmente não se conhecem muito bem. Enquanto Iju pondera, Do-gu se pergunta se conseguiu convencê-la. Surpreendentemente, a desculpa dele convence Iju, deixando ele perplexo. Ela concorda que não sabem muito sobre o outro. Do-gu, surpreso com o sucesso da ideia, fica pasmo. Contudo, Iju decide fazer um portfólio para compartilhar tudo sobre ela, que enviaria por e-mail para Do-gu. A situação teve uma reviravolta inesperada, e ele não podia ficar mais surpreso, já que ela sempre é imprevisível. Então ele cai na risada com essa situação. E Iju fica sem entender nada enquanto ele ri. Então, ele explica que criar um portfólio era uma boa ideia, mas ele tinha um método mais rápido e eficaz. Ao se aproximar dela, ela fica intrigada com a movimentação. Do-gu sussurra, sugerindo que seria melhor realizar as coisas fisicamente. Confusa, Iju pede esclarecimentos. Ele explica que conversar pessoalmente é mais eficiente do que trocar e-mails, mas parece que ela interpretou de outra maneira, o que a deixou constrangida e irritada, enquanto Do-gu se diverte com a situação. Querendo começar a se conhecerem desde já, Do-gu pega uma garrafa de vinho para ajudar. Mas como Iju só bebia quando ela mesma abria a garrafa. Então assim foi feito. Após servirem-se, Iju ficou pensativa por um momento, sentindo que acabou fazendo o que Do-gu queria. No entanto, começou a sentir desconforto, pois, em vez de conversar, ele apenas a observava, deixando-a levemente corada e indecisa sobre falar primeiro. Do-gu admirava Iju, reconhecendo que ela era uma mulher fascinante. Logo, iniciaram as perguntas, começando pela cor favorita. Iju revelou que era azul, levando Do-gu a lamentar ter decorado o quarto dela todo de rosa. Ela concordou que foi uma péssima ideia. Retomando o assunto, Do-gu compartilhou que sua cor favorita era branco. Já o filme favorito de Iju era justamente aquele que Do-gu mais odiava, e ela questionou se era devido à presença do oceano. Do-gu confirmou, ele odiava o mar, a ponto de não conseguir assistir nem a metade do filme. Ela logo imaginou que ele talvez tivesse algum trauma relacionado. Instintivamente, ela quis saber com quem ele assistiu o filme, pegando ele totalmente de surpresa. E logo ela pede para que ele esqueça o assunto. Mais tarde demais, Do-gu percebeu o que ela quis dizer. Ele deixou claro que não foi com nenhuma mulher, tentando tranquilizá-la. Ela pede novamente para que esqueça o assunto, ficando totalmente corada, e arrependida de ter feito essa pergunta. Agora, Do-gu sugere que ela pergunte o que tiver curiosidade. Iju então, questiona sobre seu tipo ideal de pessoa. Ele responde mencionando Jennifer Lawrence, destacando sua admiração por mulheres fortes. Do-gu brinca, perguntando se ela ficou chateada por mencionar uma atriz que não tinha nada a ver com ela. Iju, surpresa, não sabia que ele estava se referindo a uma atriz. Invertendo a pergunta, Do-gu questiona sobre o tipo ideal dela, e sem hesitar, Iju responde Dwayne Johnson. Ele fica surpreso com o gosto dela, e ela enfatiza que também gosta de homens fortes. Do-gu comenta que acha o ator forte demais, mas Iju defende, dizendo que ele tem a quantidade certa de força. Do-gu diz que terá que ficar tão forte quanto Dwayne Johnson para se tornar o tipo ideal dela. Alguém feito especialmente para ela. Ela responde com um não, obrigada. E indica que já estava na hora de ele ir embora. Do-gu insiste que não queria partir, mas durante a conversa, seu telefone começa a tocar. Era seu cunhado, que também atua como seu secretário. Ignorando a ligação inicialmente, para continuar a conversa com Iju, o telefone persiste e Do-gu acaba atendendo. Seu cunhado informa que sua mãe desejava vê-lo urgentemente. Do-gu propõe lidar com isso no dia seguinte, mas seu cunhado insiste que era urgente. Diante disso, ele decide que é melhor ir. Antes de sair, ele lembra Iju de que ela ainda não respondeu à proposta de morarem juntos. Ela promete pensar sobre isso.
e ele expressa a esperança de que ela considere positivamente, pois estará ansioso pela sua decisão. No dia seguinte, durante as aulas com a Jamie, a senhora Bonja, aquela maluca das aulas de culinária, começou novamente a incomodar a mãe de Dogu. Ela tentou provocá-la, mencionando que a futura nora havia cancelado um noivado antes de se envolver com seu filho. A mãe de Dogu respondeu firme, afirmando que Iju deve ter tido um bom motivo para tomar essa decisão. A senhora Bonja persistiu em irritar ainda mais a mãe de Dogu, mencionando ter ouvido que o problema na perna de seu filho Jeon-wook era culpa de Dogu. Isso gerou murmúrios entre as outras mulheres, levantando dúvidas sobre a veracidade do que ouviram. Iju percebeu que sua futura sogra estava tremendo. A provocação continuou, e a mãe de Dogu, completamente enfurecida, questionou como a senhora Bonja poderia fazer tal acusação sem provas, acusando-a de espalhar fofocas falsas. Ela sugeriu que a senhora Bonja deveria direcionar essa energia para preocupar-se com seu próprio filho, que frequentava constantemente locais de entretenimento adulto. Essa simples provocação foi o suficiente para desencadear uma briga entre elas. Enquanto brigavam, as outras mulheres assistiam com medo de intervir e acabar no fogo cruzado. Iju não pretendia apenas observar passivamente. Ela pediu para que todos olhassem para ela. E no momento em que a senhora Bonja dirigiu o olhar em sua direção, Iju tirou uma foto dela. A foto seria utilizada como evidência. Iju afirmou que o juiz Min ficaria desapontado ao descobrir a verdadeira natureza da mãe, do futuro marido de sua neta. A senhora Bonja menosprezou Iju, chamando-a de uma ninguém. Mas Iju assegurou que o juiz Min e seu avô eram próximos. Enquanto a mulher expressava indignação pela audácia de Iju, em querer prejudicar o casamento de seu filho com a neta do juiz, a mãe de Dogu se questionava sobre o motivo pelo qual Iju a estava defendendo. A senhora começou a discutir com Iju, chamando-a de adotada, e questionando como ela se atrevia a ameaçá-la. Iju simplesmente respondeu para que ela esperasse para ver qual seria o impacto das palavras de uma adotada. A senhora Bonja duvidou das palavras de Iju, afirmando que ela era tão rude quanto sua futura sogra, e questionando como Jamie poderia aceitar alguém como ela, nas aulas de culinária, alguém tão inferior a elas. Iju concordou, afirmando que realmente não poderia discordar, estava de fato abaixo delas. No entanto, se fossem julgadas pelos seus valores, ela era muito parecida com o filho da senhora, pois ele também teria um noivado cancelado em breve. A senhora excêntrica deu um tapa em Iju, e ordenou que ela mantivesse o nome do seu filho fora de sua boca. Neste momento, a mãe de Dogu não hesitou em intervir, e se colocou no meio. Ela poderia tolerar muitas coisas, mas não permitiria que agredissem sua nora. A futura sogra de Iju a defendeu, afirmando que não havia nada de errado em ela ser adotada, iniciando assim uma nova discussão. A senhora Bonja argumentou que filmar sem permissão era ilegal, e que não deixaria Iju escapar impune. A protagonista concordou que de fato era ilegal. Porém, destacou a presença de câmeras de segurança no local, cujas filmagens não eram ilegais. Havia provas suficientes para uma queixa por agressão. Neste momento, Jamie aparece, e Iju pergunta se ela ajudaria com isso. E ela responde afirmativamente. Borja tentou se justificar, mas o estrago já estava feito. Jamie decidiu afastá-la do grupo, iria reembolsá-la, mas a partir daquele dia, ela não poderia mais voltar. Jamie já ignorou suas atitudes diversas vezes, mas agora não poderia mais fazer isso. Antes que ela saísse, Iju exigiu que ela se desculpasse com sua futura sogra. Pouco tempo depois de sair das aulas, a mãe de Dogu chamou por Iju, que diz que era todo ouvidos para sua futura sogra, o que deixou a senhora um pouco sem graça. Então ela pede para que Iju não a chame assim, e Iju concorda, e a chama de tia, no lugar. A senhora também não gostou muito de ser chamada de tia. Com seu belo sorriso, Iju justifica que sogra era um nome muito melhor. A mãe de Dogu a observa, e admite que Iju era uma boa pessoa. No entanto, ela diz para nossa mocinha, que não pense que sua opinião havia mudado só porque Iju a defendeu. Nossa querida Iju responde que não esperava por isso mesmo, pois ela sabia melhor do que ninguém que não era fácil conquistar alguém. Por 20 anos, ela se esforçou para ser amada. Mas seus esforços foram em vão.
Isso comoveu a mãe de Dogul, que se perguntava que tipo de vida ela teria levado para ter que dizer isso. E Ju se aproxima dela, e pergunta para a senhora, se ela poderia ao menos lhe dar um pouco de esperança, de que seria diferente desta vez, porque em breve, elas poderiam se tornar uma família. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!